O que Eva respondeu ao diabo, hein? É isso que eu quero examinar hoje. A resposta foi uma resposta, enfim, você faria da mesma maneira? Tentaria fazer? Você acha que foi uma boa estratégia? Vamos olhar para Eva, a resposta que ela ofereceu ao diabo naquela indagação feita anteriormente. Então vem comigo. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 39º vídeo. Temos aqui Gênesis capítulo 3, versos 2 e 3, que dizem assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Olha, eu vou dizer para você o seguinte aqui. Na minha opinião, o problema de Eva, e que se repete com cada um de nós quando somos tentados muitas vezes, é o seguinte: ela parou para conversar com o diabo. E como mamãe dizia lá em casa, não se deve conversar com estranhos na rua. Sua mãe já te falou isso? Seu pai já te falou isso? Pois é. Ela tinha a ordem de Deus e agora aparece um ser que ela não sabe de onde vem, o que é, não sabe a história, e faz aquela pergunta: é assim que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore, você tem que ficar com fome. Com tanta árvore aí, com comida boa, você tem que ficar com fome. Não pode comer nada daqui. E ela vai: não é isso não. Posso comer de tudo, só não posso comer dessa aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eu comer, e ela disse também, no dia que eu tocar, eu vou morrer. Porque Deus disse assim. Mas por que você não pode comer? Por que não pode dessa árvore aí? Né? Porque Deus falou que não pode. Deus falou que não pode, né? Então, aí pronto. Aí ele desenvolveu em cima dessa questão. A questão, a verdade é a seguinte: você sabe quando a tentação se aproxima ou não sabe? Você não sabe quando uma mulher dá um sorriso diferente para você? Você não sabe quando um homem dá uma cantada? Você não sabe identificar quando o sujeito está querendo que você assine um documento que não é verdadeiro? Um contrato falso? Você não sabe que tem coisa errada ali? Sabemos sim. Sabemos sim. Claro que sabemos. Então, o problema é que a gente dá atenção. O problema é que a gente para muitas vezes para conversar. E aí nessa questão de conversar, às vezes até querendo provar alguma coisa para si mesmo ou para alguém, e aí é que tudo acontece. Um pouco mais de tempo. Aquele assunto é interessante, né? É interessante. Vamos
permitindo. Os antigos diziam que se deve cortar o mal por onde? Pela raiz, né? Pela raiz. Então, conversa ruim, a gente corta pela raiz. O problema é que às vezes a gente vai deixando, vai conversando. Olha só o que deve se fazer com o pecado. Você sentiu que a coisa está estranha, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 6, 18. Fugi da fornicação. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eva tentou convencer o diabo de que ele estava errado. O diabo não tem conserto. E é por isso que a Bíblia diz que não há salvação para anjos. Há salvação para o ser humano, não para os anjos. Por isso que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando o pecado surgiu entre os anjos, já foi feito o lugar deles. Eles não têm oportunidade de salvação. Por quê, pastor? Talvez porque eles estejam num plano que nós não estamos ainda. Por isso que a salvação do ser humano só pode acontecer enquanto ele está vivo. Depois que ele passa para um outro plano, está definida a questão. Os anjos já estão nessa realidade, qualquer que seja. Então, eles não têm oportunidade de salvação. O ser humano tem enquanto por aqui passa. Eu tenho um amigo, eu me converti numa sexta-feira de Semana Chamada Santa, em 1982, numa cruzada evangelística, no Caio Martins, em Niterói, e eu converti-me ao lado de um amigo chamado Getúlio de Almeida Valentim, né? Um grande amigo. E ele me disse uma vez, e aí eu fui procurar esses dias, montando esse vídeo, e achei, o Getúlio me dizia que ele, na rádio, Alziro Zarur, fundador da LBV, dizia: vamos orar pelo nosso irmãozinho Satanás para que ele se converta. Eu fui procurar esse negócio, não é que eu achei? Aqui a editora Vozes, limitada, de Petrópolis, ela imprime esse livro aqui, da LBV, com palavras do Alziro, na verdade, é uma exposição e um comentário, e usando palavras da LBV, do Alziro Zarur, e tem um capítulo lá chamado Amigos do Diabo, tem até uma poesia lá, não sei das quantas, e diz, e pede para orar mesmo pelo diabo. Então, o Alziro Zarur diz, vamos orar pelo nosso irmãozinho Satanás para ele ser uma vez. Não tem conversão. O diabo não se converte. Não tem jeito para ele. Ele é inimigo de Deus. Não há retratação. Ao homem, sim. Ao diabo, não. Então, só tinha uma coisa que Eva deveria fazer e que nós devemos fazer quando somos tentados. Está sentindo a tentação? Cara, sai de perto. Para o papo. Não dá conversa fiada, não toma cafezinho. Fecha a porta. Porque depois já era. Então, que Deus abençoe sua vida. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí, né? Dá um joinha aí, faça um comentário, faça alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de ter alguma explicação. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Dá aí um clique aí que ajuda muito, né? E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.